Estamos iniciando, irmãos, hoje uma nova série aqui em nossa igreja nos cultos da noite. Já tivemos este ano a exposição da carta de Paulo aos Colossenses. Encerramos domingo passado a exposição do livro do profeta Malaquias e iniciamos hoje a exposição da primeira carta de João. E nós iniciaremos meditando nos 4 primeiros versículos, conforme a própria Sociedade Bíblica colocou, o prólogo, o verbo da vida e a comunhão com Deus. Primeira carta de João, capítulo 1, dos versos 1 a 4. A palavra de Deus nos diz: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. Amém. Irmãos, uma coisa que tem acontecido nos nossos dias é o surgimento dos falsos apóstolos. Eles se intitulam assim, dizem que receberam da parte de Deus esta qualificação, alguns chegam a dizer esta unção, mas quando olhamos para as páginas das Escrituras, nós verificamos que os apóstolos existiram, e este autor desta carta é um deles. Mas o ministério desses irmãos já cessou. Eles já cumpriram o ministério deles. E uma das características de um apóstolo do Senhor Jesus é que ele deveria ser uma testemunha ocular. Em outras palavras, era como se João estivesse dizendo assim: eu estava lá, ninguém me contou, eu não ouvi dizer, eu vi com os meus próprios olhos. Eu apalpei com as minhas mãos, eu andei com ele, eu comi com ele. Essa é uma testemunha. Quando foram eleger o substituto de Judas Iscariotes no colégio apostólico, eles tiveram cuidado com isso. Os que concorreram ali tinham que ter andado com Jesus, tinham que ter caminhado com Jesus desde a Galileia, para que pudesse ocupar aquele lugar. Sempre há uma grande dúvida com relação à figura do apóstolo Paulo, porque ele não está naquele grupo inicialmente, mas ele mesmo relata, na maneira como o Senhor o chama na estrada de Damasco, e depois como o Senhor o recolhe, por um tempo ele vai para o deserto, e certamente o mesmo período e o mesmo tempo investido na vida dos apóstolos é feito também para com o apóstolo Paulo. Por isso nós cremos que ele também era um apóstolo e trazia no seu corpo, como ele mesmo gostava de dizer, as marcas de Cristo, as credenciais apostólicas. Mas João, o autor dessa primeira carta, e que curiosamente foge ao padrão das cartas daquela época, não se apresenta nessa carta. Ele não diz para quem está escrevendo e nem quem é o autor da mesma. Mas de acordo com a tradição da igreja, dos pais da igreja, dos estudiosos da Bíblia, não há nenhuma sombra de dúvida de que nós estamos diante do apóstolo João, o discípulo do Senhor Jesus, um dos filhos de Zebedeu, e que havia sido chamado pelo Senhor enquanto consertava as redes com seu pai e o seu irmão Tiago, e deixam tudo para seguir o Senhor. Sabemos que João, irmãos, foi trabalhado pelo Senhor, foi lapidado por Jesus. Ele não era tão amoroso assim no início do ministério. Há um episódio, inclusive, interessante, em que em determinado momento o Senhor Jesus, sofrendo franca oposição, João diz ao Senhor Jesus: o Senhor quer que nós façamos uma oração agora aqui para que caia fogo do céu,
e seja consumido essas pessoas. E Jesus até censura eles e diz: acalma aí, Boanerges, filhos do trovão. Mas João vai aprendendo, e ele agora é o discípulo do amor, e ele tem nessa carta, e você haverá de aprender nas próximas exposições, expressões carinhosas, pastorais, de um homem já de idade avançada, mas que chama o rebanho de Deus de amados, filhinhos. Mas essa carta, meus irmãos, ela é extremamente atual para aquilo que eu já disse na sua abertura nessa noite. Vivemos dias de falsos apóstolos. Vivemos dias de heresias. É claro que você diz assim, mas não é agora, né, pastor? Isso já vem acontecendo. Sim, é verdade. Não é um assunto que aconteceu ontem, já vem acontecendo de forma recorrente. Aliás, era um problema que existia no final do primeiro século, quando nasce esta carta, que, segundo os próprios escritores, os comentaristas, provavelmente ela não teve uma igreja específica endereçada, mas provavelmente as igrejas da Ásia, outras igrejas da região, era uma carta circular. Era uma carta que foi então apresentada ao povo de Deus daqueles dias, para alertar aqueles irmãos sobre os ventos que estavam soprando contra a igreja do Senhor Jesus. E um dos ventos, uma das seitas que estava nascendo, e nascera fruto de homens que haviam andado com eles, homens que haviam estado no meio do povo de Deus, mas que agora se apostatam da fé, é a ideia do gnosticismo, aonde, de forma bem simples para definir aos irmãos, o gnosticismo afirmava que a matéria é má e o espírito é bom. Logo, eles vão frontalmente confrontar uma das doutrinas básicas da fé cristã, que é a doutrina da encarnação do Verbo, a doutrina da encarnação do nosso Senhor Jesus. Por isso nós fizemos já 2 leituras preliminares nessa noite, aonde é afirmado categoricamente, Filipenses capítulo 2, que o Senhor se esvaziou da sua glória e desceu até nós, assumiu a figura humana, não uma aparência humana, como os gnósticos gostavam de dizer, que Jesus, ele tinha uma aparência humana, mas ele não tinha um corpo. E nós vemos também que João, capítulo 1, onde o mesmo apóstolo é o autor daquele evangelho, ele relata de forma linda a encarnação do Verbo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Vocês já analisaram João capítulo 1, de 1 a 14, que o nome de Jesus, de forma direta, não está lá. João não usa o nome de Jesus e nem o nome Cristo, mas ele usa a expressão Verbo de Deus. Jesus é o Verbo de Deus. Jesus é a palavra que cria. Por isso, quando vamos ensinar sobre a Trindade, e muitas vezes as pessoas perguntam assim, o Pai estava lá na Trindade, o Espírito estava na Trindade, na criação, melhor dizendo, e o Cristo, e Jesus, e a segunda pessoa da Trindade, também estava na criação. Tudo foi criado por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Logo, o apóstolo João, melhor dizendo, ele está preocupado em combater uma heresia que está estragando e está ameaçando a igreja dos seus dias. E até hoje, irmãos, pasmem, essa ameaça é real e verdadeira entre nós. A igreja evangélica brasileira vive dias maus. Vive dias em que as heresias, às vezes, elas mudam de nome. Elas são travestidas de outra forma, com uma outra roupagem, mas quando você começa a vasculhar e pesquisar, você diz, isso já aconteceu na história. Isso é apenas uma roupagem nova de pensamentos que a igreja já enfrentou no passado. Por isso nós podemos afirmar nessa noite, irmãos, a relevância desta carta. Talvez a minha parte, por estar introduzindo nessa noite, antecedendo os meus colegas pastores, os pastores dessa igreja que ministrarão essa carta também a nós, é trazer mais uma introdução. Eles poderão trazer outros assuntos importantes da característica de João e desta carta. Mas eu destaco então aos irmãos que, por causa de uma heresia, que estava tentando colocar em xeque a humanidade de Jesus, porque nós cremos, irmãos, Jesus era 100% homem, 100% Deus. Vero homem, vero Deus.
Nós não cremos nessa doutrina que diz que Jesus apenas tinha uma aparência, ou como um dos desdobramentos do gnosticismo, que dizia que havia uma diferença entre o Jesus e o Cristo, que Jesus tinha sido um homem piedoso e que no dia do seu batismo, o Cristo entrou nele, e quando ele está sendo levado à cruz, o Cristo é retirado dele. Não, irmãos, nós não cremos assim. Nós cremos conforme as Escrituras diz, que ele veio por cumprimento da palavra. O Gênesis 3,15 vai se cumprir. Aquele que haveria de nascer da mulher, que esmagaria a cabeça da serpente, o verbo encarnado de Deus. Claro que ele não foi recebido, veio para o que era seu e os seus não receberam. Mas João, no início da sua carta, fala com tanta certeza, com tanta convicção, e eu queria, irmão, irmã, você que está aqui nessa noite, que você volte para casa. Não estou dizendo que você não tem essa certeza, mas que você volte renovado dessa certeza. Nós precisamos ter essa declaração prontamente nos nossos lábios, como nos diz aqui: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou a nós, e a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada em Cristo Jesus. Lá em Atos dos Apóstolos, a palavra de Deus diz que Pedro e João foram presos e foram levados ao Sinédrio. E eles, depois de serem ameaçados, receberam a seguinte ordem, advertência: vocês estão proibidos de pregar em nome de Jesus. E sabe o que foi que aqueles dois apóstolos falaram? Nós não podemos deixar de falar. Nós não podemos deixar de anunciar o que vimos e ouvimos. Eles eram testemunhas oculares do ministério de Jesus. Eu fico imaginando, e tem hora que começo a ler os evangelhos, não que eu queria, às vezes a gente fala assim: pastor, eu queria ter nascido nessa época, eu queria ter vivido nos dias dos patriarcas, eu queria ter vivido nos dias de Davi, eu queria ter vivido nesses dias. Certamente você tem o direito de escolher, mas nós estamos nos melhores dias, sabe, irmãos? Você e eu vivemos dos melhores dias, porque temos o Evangelho de Deus, o cânon sagrado, a revelação de Deus completa, disponível a nós. Nós já temos todos os sacramentos estabelecidos pelo Senhor, o Espírito Santo já veio, já desceu, já revestiu a igreja, e agora nós estamos aguardando ansiosamente a volta do Messias, a volta gloriosa de Jesus para buscar os seus. Mas nós vivemos na melhor época, mas ainda assim, podemos fazer aqui alguma viagem rápida. Quantos milagres João não viu? Quantas experiências esse apóstolo não teve juntamente com os demais ao lado de Jesus? Quantas experiências esse homem de Deus não teve? E ele diz aqui: eu não posso me calar, porque eu estava lá. E tome cuidado para você não se precipitar no que eu vou dizer agora. Mas você é um TJ? Eu sei que talvez você falou assim: pastor, olha a pergunta que o senhor está me fazendo. Você é um TJ? Você é. Se não é, deveria ser. Você é uma testemunha de Jesus. Pensar outra coisa, né? Você é um TJ ou não é, meu irmão? Sim, você é um TJ. Claro que a gente não usa essa nomenclatura para não confundir a população e nem confundir a nós mesmos, mas eu e você temos que ter essa plena convicção, porque temos o Espírito Santo de Deus que aplicou a mensagem salvadora no nosso coração. Nós não estávamos lá como João estava, nós não somos testemunhas oculares como os apóstolos foram, mas nós, através da aplicação do Evangelho em nosso coração, nós podemos também testemunhar e declarar que Ele é o Verbo encarnado de Deus, que Ele é 100% homem e 100% Deus, vero homem, vero Deus.
Os gnósticos, então, por conta dessa tese que eles sustentam de que a matéria é má, que tudo que está ligado ao corpo é ruim, é do mal, eles não aceitavam a encarnação de Jesus, como que Jesus tendo um corpo humano, se a matéria reside a maldade. Então eles preferiam defender a ideia, e isso trouxe um mal muito grande para a igreja, de que Jesus apenas tinha uma aparência de um corpo, mas ele só era um espírito. Alguns chegavam a dizer, ele é um fantasma. Mas Jesus é 100% Deus, homem, 100% Deus, espiritualmente falando. Não se esqueça do que a palavra de Deus está nos ensinando nesses 4 primeiros versículos. E ele fala que quando nós contemplamos, que quando as suas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, ele diz que esta vida se manifestou a eles, e eles têm visto. Aliás, vale a pena fazer um estudo aqui rapidamente das palavras. Quantas vezes, para combater aqueles que estavam dizendo que Cristo não tinha vindo em carne, que Cristo não tinha vindo na sua humanidade, que ele não se esvaziou e assumiu a figura de servo e a figura humana, João até de forma repetitiva, ele usa algumas palavras. Acompanhe comigo, por favor. Ele vai dizendo aí no verso 1, o que temos ouvido, o que temos visto. Depois ele vai repetir, com os nossos próprios olhos. Aí ele vai falar, contemplamos, as nossas mãos apalparam. E depois ele vai no verso 2 dizer, e a vida a nós se manifestou e nós a temos visto. Ou seja, ele está reforçando a ideia, eu não tenho sombra de dúvida de que Jesus é o verbo de Deus encarnado. E aí quando ele chega aqui no final do verso 2, ele declara, e nós anunciamos a vocês a vida eterna, a qual estava com o Pai e não foi manifestado. O apóstolo Paulo gosta muito de falar do mistério de Cristo. Nós temos um versículo lá, a carta de Paulo aos Coríntios, que a gente quando o fala, a gente pensa no futuro, na volta gloriosa de Jesus. Quando diz assim, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas esse versículo não está falando das coisas do porvir. Esse versículo está falando de Jesus. O mistério foi revelado. Agora, irmãos, aquilo que era oculto a nós foi manifestado. E nós temos a plena certeza que nele temos vida eterna. E quando estudamos João, principalmente as palavras do seu evangelho, João ele traz a ideia de vida eterna como aquele que conhece a Jesus de forma íntima e verdadeira. Ter a vida eterna não é só uma coisa futura, irmãos. Ter a vida eterna é experimentar a vida com Cristo hoje, agora, aqui, neste momento. E para isso você precisa ter essa mesma convicção que esse homem de Deus teve em seus dias, certamente como um pastor preocupado com os destinatários dessa carta, embora não saibamos exatamente o seu endereço, mas cremos que ela circulou por toda a sua região naqueles dias. Ele está atestando isso. E no verso 3 ele mais uma vez reforça, o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. O apóstolo João, juntamente, quero crer, com todo o colégio apostólico, está querendo ensinar aqueles crentes e a nós nessa noite. Qual é essa comunhão que ele quer ter conosco, igreja? É a comunhão da doutrina do Evangelho. Como é que nós lemos mesmo Atos 2, 42 a 47? E perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor. Sinais e prodígios eram feitos por intermédio dos apóstolos. Eles louvavam a Deus com alegria e singeleza de coração, contavam com a simpatia de todo o povo, e enquanto isso o Senhor ia acrescentando dia a dia os que iam sendo salvos. Irmão, você tem desfrutado dessa comunhão? Aliás, ainda é digno de nota eu dizer que muitos pastores que pregam sobre essa carta, que escreveram sobre essa carta, dizem que João aqui vai apresentar alguns padrões, alguns testes para a igreja da época e para nós. Padrões doutrinários, padrões morais, padrões sociais. Nós vamos ver palavras lindas sobre o amor que devemos ter um ao outro. Nós vamos ver exortações sérias que não podemos amar o mundo e a Deus. E seremos advertidos contra os falsos apóstolos
E ele vai apresentar uma coisa interessante. Ele diz que o espírito do anticristo já está entre nós. A gente fica muito preocupado com a personificação do anticristo. Mas o que é o anticristo, senão aquele que nega que Jesus veio em carne? O espírito do anticristo já está, irmãos, desde o final do primeiro século. Quantos concílios, quantos debates ocorreram, períodos negros da igreja, difíceis da igreja, e não é diferente nos nossos dias. Hoje, a ideia de que você pode ter um liberalismo, que você pode ter um pragmatismo, que os fins justificam os meios, que você pode barganhar com Deus, que você não deve estar preocupado com a mensagem central do Evangelho, é o que está acontecendo nos nossos dias. Por isso João está alertando para nós, e certamente aprenderemos nesses 2 meses que passaremos estudando essa carta, junho e julho, a importância dela. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Antes da sua comunhão ser horizontal, ela precisa ser uma comunhão vertical. Na semana que vem nós vamos ouvir um pouquinho mais sobre isso a partir do verso 5. Mas eu quero que você responda agora aí no seu coração. Como está a sua comunhão vertical? A nossa comunhão é com o Pai e com o Senhor Jesus. Mas nós sabemos, irmãos, que essa comunhão só foi possível porque Cristo lá na cruz nos reconciliou. Tornou propício a nossa vida diante do Pai, porque algo nos separava de Deus. Nós éramos inimigos de Deus. Mas o Senhor, com a cruz, com o seu sangue vertido nela, pagou uma dívida impagável. E nós temos hoje vida nova com Jesus. O véu se rasgou de alto a baixo. Temos livre acesso à presença de Deus na pessoa de Jesus. Você deve desfrutar disso. Todos que estão aqui nessa noite, jovens, adolescentes, adultos e anciãos, família da fé, nós temos que declarar em alto e bom som que Cristo é o nosso Senhor, o nosso Salvador. Os ventos de doutrinas estão soprando ao redor da igreja, ao redor da sua família, mas você precisa estar fundamentado na palavra de Deus e não duvidar do que ela nos ensina. Não foi fácil para João naqueles dias, como também não é para nós hoje. Mas a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho. E é interessante como ele termina aqui o prólogo. O verso 4 diz assim: estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Claro que você pode se incluir aqui nesse texto, mas inicialmente ele não está falando do nossa alegria, a igreja, mas está falando dos apóstolos. Ele está falando assim: nós, apóstolos, discípulos do Senhor Jesus, chamados para sermos discípulos de Jesus entre as nações, nós nos alegraremos quando tivermos essa plena certeza de que vocês não têm nenhuma dúvida quanto ao testemunho que nós estamos dando acerca de Jesus, porque nós ouvimos, porque nós vimos, nós apalpamos e nós anunciamos a vocês Cristo vindo em carne, o nosso Senhor, o nosso bendito Salvador. Pode ser que você converse com alguém lá na universidade, como eu sei que acontece, e eles vão fazer umas comunicações com você interessantes, e às vezes eles têm tantos argumentos, por isso que eu louvo a Deus. Quero agora dar um destaque para a nossa juventude, mas não é só a juventude não, os adultos também. Nós precisamos ser expert na Bíblia, porque muitas vezes vão pedir razão da nossa fé, e às vezes nós não sabemos. Às vezes o cara faz uma pergunta um pouquinho mais complexa, um pouquinho carregada de uma filosofia, e você começa a gaguejar, ou você começa a praguejar, dizendo assim: eu preciso perguntar lá para o meu professor da escola dominical ou para o meu pastor, porque eu só conheço o Salmo 23. Não, querido, você precisa experimentar os tesouros que Deus tem na sua palavra. Desvenda os meus olhos, como diz o salmista, para que eu contemple as maravilhas da tua lei, e você realmente descanse nessa certeza que João diz com todas as letras: eu não posso deixar de anunciar, eu não posso deixar de proclamar o que eu vi, o que eu ouvi, o que as minhas mãos apalparam. Eu estava lá, eu fui abençoado e recebi a manifestação através do Pai, do seu Filho bendito na cruz. Por isso que nós podemos essa noite, ao terminar o culto, ou a reunião dessa noite, porque o culto nunca termina,
voltar agradecendo a Deus, que ninguém estamos aqui mentindo a vocês. Nós não somos, irmãos, pregadores de mentira. Essa igreja que está há quase 95 anos pregando o evangelho neste bairro, ela não está pregando mentira. Nós não somos contadores de fábulas. Nós não estamos aqui pregando mensagens apenas para massagear o ego. Aliás, não é isso que o Senhor nos chamou. Às vezes nós teremos que trazer mensagens duras, mensagens difíceis, mas nós temos procurado com humildade, com temor e tremor, pregar o evangelho de Jesus, porque cremos que o testemunho das Escrituras é fiel e verdadeiro. E nós podemos concordar com João, que de fato e de verdade, a vida se manifestou em Cristo Jesus. Ele é o Verbo de Deus encarnado. Eu gosto muito do versículo que o diácono Luiz já leu para nós nessa noite, e eu queria te convidar para a gente terminar lendo João 1, verso 14. Não tenha dúvida da fé que você professa em Jesus. E se você a tem, se você está aí pensando, pastor, estou sofrendo um bombardeio terrível na minha casa. Existem ideias agnósticas de pessoas que estão me bombardeando com perguntas e às vezes eu não tenho respostas. Eu andei até duvidando do que eu deveria crer. Vem orar conosco, procure os seus pastores. Nós estamos à disposição para orar com você, a instruir você na palavra, para que não haja nenhuma sombra de dúvida em você, de que você não está aqui sendo enganado, que você não está ouvindo um evangelho mentiroso e falso, mas você está ouvindo a pregação do genuíno evangelho. Por isso, alegre-se. Alegre-se por essa bendita notícia, por essa boa nova. O que nos diz aí João, capítulo 1, verso 14? Vamos juntos fazer essa leitura? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Eu não vou aqui mudar a tradição que alguns gostam de falar que Jesus nasceu. Se a gente for ser correto com a Bíblia, Jesus não nasceu. Jesus encarnou-se e assumiu a figura humana, se esvaziou da sua glória. Andou entre nós. Como alguns poetas cristãos gostam de dizer, ele armou a sua tenda entre as nossas. Ele sentiu as nossas mazelas, mas ele não experimentou o pecado como nós. Não foi pecador como eu e você. Mas lá na cruz, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Creia, Jesus veio em carne. E ele não teve todo aquele fenômeno como os gnósticos falaram, que era um homem piedoso e que no batismo dele, o Cristo entrou nele e antes dele morrer na cruz, o Cristo o abandonou na cruz. Não, meus irmãos, ele veio certamente para cumprir todas as etapas do ministério que o Conselho da Trindade já havia estabelecido antes da fundação do mundo. Portanto, a minha oração é que ao longo desses próximos domingos sejamos edificados, impactados pela exposição dessa carta que iniciamos agora. Temos certeza, temos ouvido, através da exposição do Evangelho, que Jesus é o Verbo de Deus encarnado e a Ele devemos render toda a honra e toda a glória. Que Deus nos abençoe. Você e eu vamos entoar um hino agora, em que você declarará ao Senhor, com as palavras deste hino, que você se alegra na presença de Deus. É o hino de número 104. Linda melodia. E eu gosto muito da letra desse disco. Mais do que milhares é Cristo, meu bom mestre. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã. É o Rei da glória, e em meu coração, contente vou cantando a divinal canção. Cantarei em meu coração esta linda melodia, pois eu tenho em meu coração gozo, paz e alegria. Cantarei em meu coração, cantarei sim noite e dia. Aleluia, aleluia, feliz sempre cantarei. Erga sua voz e louve ao Senhor através deste hino.